alguma forma, Marcelo levou todo o mês de dezembro a dizer isso. Começámos logo por ter aquela cerimónia de cumprimentos, a 18 de dezembro, que é uma cerimónia muito importante para se perceber esta intervenção agora de Marcelo no ano novo. Mas resumindo aqui apenas uma questão, nós tivemos, Luís Montenegro fez a habitual intervenção do Primeiro-Ministro no dia de Natal e Marcelo publicou no mesmo dia um texto que se chamava O Natal Possível. Ontem tivemos Marcelo a fazer a sua intervenção de Ano Novo e Luís Montenegro publica no mesmo jornal, que é o JN, um texto intitulado Portugal em Movimento. Ou seja, nós temos aqui uma espécie de palavras acompanhadas ou marcação, palavra a palavra, entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. Quanto à intervenção de ontem, eu creio que é preciso que se perceba, os textos de Marcelo são de estrutura muito repetitiva. Ou seja, ele tem sempre um tipo de texto. Os professores sabem quão importantes são os textos redundantes, não é? Sim. E depois, a própria forma como constrói as frases e exprime o seu pensamento também é quase sempre a mesma. Ou seja, nestas alocuções de final de ano, que é normal, ele faz uma espécie de revisão do mundo em geral, da Europa em particular e depois de Portugal em detalhe. Ele depois parte sempre para uma espécie de... ele elenca em geral 3 hipóteses, isto para tudo, elenca geralmente 3 hipóteses, 3 possibilidades, e para depois não concluir nada, porque ele nunca se compromete rigorosamente com nada, a não ser consigo mesmo. E eu acho que esta intervenção teve a ver com uma questão e que é Marcelo está a dizer este ano eu continuo a ser o Presidente da República. Aliás, tivemos entre o momento em que apresentei o programa e o momento em que entrei dentro deste estúdio novamente uma notícia muito interessante. Marcelo vai almoçar com António Costa e portanto é claro que é normal e absolutamente normal que o Presidente recebesse o novo Presidente do Conselho Europeu, portanto, todo sentido, mais a mais, sendo um cidadão nacional. Há uma relação institucional, sim, a manter. E pessoal, e do país, não é? Portanto, faz todo o sentido. Também é normal também que António Costa esteja em Portugal neste momento, por causa das festas. O que já não é tão normal é a seguir passarmos para o almoço e num momento em que Marcelo está a procurar, de alguma forma, dizer a Luís Montenegro e à restante parte do país que ele está cá e que ele conta. E quando faz esse exercício, de alguma forma até exorbita aquilo que é o seu papel. E aí, como disse quando apresentei o programa, eu concordo e percebo perfeitamente a reação de Pedro Nuno Santos. É que Marcelo pôs-se como se tivesse sido ele o fator determinante da aprovação do orçamento. Ora, por mais voltas que o mundo dê, quem realmente viabilizou aquele orçamento foi o Partido Socialista, e aí Pedro Nuno Santos, quer dizer, que veio lembrar isso mesmo e com todo o acerto e razão. Depois, Marcelo eu achei muito interessante aquela referência às questões do bom senso, não é? Que muitas vezes uma das questões que nós encontramos no próprio Presidente, às vezes é uma espécie de uma frivolidade que põe muitas vezes em causa o bom senso nacional, o bom senso comum ao regular funcionamento das instituições. E vem também, eu acho que essa é também uma parte política muito interessante de intervenção do Presidente, que é quando ele vem dizer que os militares saíram da política nacional em 1982. Estamos a falar da revisão constitucional de 1982, na qual terminou o Conselho da Revolução e passámos a ter um Tribunal Constitucional. Hoje pode parecer quase estranho, porque não foi assim há tanto tempo, mas eu não só recordo que o Conselho de Revolução só acabou em 1982, como havia muita gente no espaço democrático, e o Conselho de Revolução devia continuar e que aquilo era quase que ali uma perseguição aos militares e tudo isso. Mas agora... E essa referência na mensagem de Ano Novo não foi inocente? Não, eu não creio que tenha sido inocente, porque isso é sem dúvida aquilo que Marcelo faz melhor,
que é deixar assim estas coisas, estas palavras, estas sugestões e pôr-nos todos a tentar interpretar aquilo que ali está. Agora, claramente esta referência a 1982 não faz assim muito sentido. Realmente estamos em datas redondas do 25 de Abril, ele também refere a questão de 25 de Novembro, mas 1982, quel propos, não é? Eu acho que sim que se percebe. Se pensarmos que o candidato melhor colocado neste momento nas sondagens é precisamente um militar, o almirante Gouveia e Mel. E, portanto, Marcelo, de alguma forma, terá querido apresentar quase como uma espécie de anacronismo este interesse com que o país olha novamente, ou uma parte do eleitorado, olha novamente para um candidato, militar em Belém. Um militar em Belém. Eu acho, agora isto é aqui só um parênteses, ele só se pode culpar a si mesmo. Se ele não tivesse pulado tanto, feito tanta selfie. Marcelo. Tanta desinstitucionalização do cargo, não teria posto o país a olhar assim como uma espécie, como se uma farda resolvesse as questões. Pronto. Mas acho que ele tem uma cota parte de responsabilidade muito grande nisso e fecha aqui o parênteses, porque de facto, mas só fecha o parênteses para a hipótese de referência a Gouveia e Mel. Não fecha o parênteses para uma outra coisa e que é que sempre me surpreende em Marcelo Rebelo de Sousa, e várias coisas me surpreendem, e que é, ele é sempre como se nunca estivesse estado lá. Ou seja, ele diz coisas com as quais o comum dos mortais concorda. Todos nós queremos que haja menos pobreza, que haja melhor educação, que haja mais saúde, mais e melhor saúde, que o país, enfim, esteja melhor. Mas este homem que está na política ele está na política desde antes do 25 de Abril, não é? Mas pronto, vamos pôr aqui no regime democrático. É como se ele nunca tivesse tomado decisões, como se ele nunca tivesse uma outra responsabilidade além da virtude das palavras. E essa questão, de alguma forma, dizendo ele coisas com as quais toda a gente assina por baixo, mas é que assim, ele esteve lá e neste assinar por baixo, ele assinou muita coisa enquanto Presidente da República e, sobretudo, não chamou a atenção para medidas que estavam a ser tomadas. Estou a pensar que ele foi Presidente com António Costa, muitas coisas que não é só o que estava a ser feito, era o que não estava a ser feito e no qual não se lhe ouviu um aviso, uma palavra, e quando as fez foi num tom absolutamente despropositado, como aconteceu quando referiu, por exemplo, se eu pensar num momento lá em cima, quando há Brunhosa, isto a propósito do PRR, e depois eu quero ver e tal, de repente parecia que dava ali umas reprimendas, umas coisas até... Um ralhete público, não é? Sim, umas coisas que, muito a despropósito. Dirigido para a audiência. E falhou-lhe sempre no lado institucional de cumprimento do seu papel institucional e realmente de às vezes chamar a atenção do governo, chamar a atenção de que as coisas não estariam a correr como poderiam ter corrido. Porque é muito interessante, e todos nós concordamos que realmente não pode haver um número de portugueses tão elevado em situação de pobreza, mas sempre que algumas medidas podiam ter sido tomadas para aumentar o investimento, a produtividade em Portugal, Marcelo não esteve lá, não é? Portanto, esta questão das palavras virtuosas que o Presidente usa não acaba por se tornar, a certa altura, gerar uma sensação, mas e então? O que é que o senhor fez por isso? Além das selfies, dos abraços, das fotografias, que sim, que são importantes. Quer dizer, ter estado como ele esteve, quando os incêndios de 2017, que foi lá, que esteve lá, que abraçou as pessoas, que as tocou naquele momento, mas depois o que é que ele fez mais pela exigência? Portanto, estás a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não foi um presidente eficaz? Não foi eficaz, em alguns casos foi contra-eficaz, não é? E sobretudo porque Marcelo tem uma autocondescendência, uma autoindulgência muito grande em relação a si mesmo. Portanto, quem ouvir aquele discurso ontem, percebe este senhor quer tudo muito bem,
E os outros não fazem, só que este senhor está cá há muito, muito tempo. E depois, para este ano, agora que vai começar, de 2025, eu acho que nós temos aqui, desde o tal dia 18 de dezembro, o dilema em que Marcelo está e que eu acho que, conhecendo-se Marcelo e conhecendo-se António Costa, deve estar hoje, desde o momento da entrada, não sei o que é que eles vão tomar de entrada no almoço, até ao momento do café ou do chá final. E que é o seguinte: Marcelo, de facto, disse, quando éramos felizes, a propósito, não é? Realmente ele foi feliz com António Costa. Éramos felizes e não sabíamos. Eu estou absolutamente convicta que estas duas pessoas, que são duas boas pessoas, puxaram pelo pior de cada um. Marcelo e Costa. E António Costa. Às vezes é como aquelas pessoas que casam e é como se puxasse cada uma delas pelo pior do outro. E depois divorciam-se, felizmente, para bem deles e de todos os que estão à volta. E nas novos casamentos, relações que têm, tornam-se pessoas muito mais funcionais, muito mais normais. E o que acontece é que eu acho que aconteceu aqui neste caso, de facto, eles puxaram cada um deles por cada um pelo pior, e nesse pior fez parte aquilo que Marcelo designa como cooperação estratégica e que mais não é que uma promiscuidade de palavras, informações e fugas de informação, e eu digo e tu dizes e não sei o quê, e uma espécie de jogo do qual ele fez parte, com António Costa. E em que eles se esgotaram muitas vezes naquilo, não é? Mas que se traduziu numa enorme ineficácia. Marcelo, desde 18 de dezembro, que anda a dizer que não basta a solidariedade institucional. A solidariedade institucional foi sempre boa entre o Presidente da República e os sucessivos governos e continua a ser agora, mas não é suficiente. Isto não é intervenção de ontem, isto é 18 de dezembro. É fundamental haver no presente a cooperação estratégica. E Marcelo está obcecado com esta questão da cooperação estratégica entre ele e Luís Montenegro. E aqui é que está o enorme busilis da questão. Luís Montenegro está, como é a sua obrigação e tem de estar disponível para a solidariedade institucional, mas cooperar estrategicamente com Marcelo é algo que ninguém de bom senso, penso eu, aceita. Quer ou deseja. Mas que é aquilo que Marcelo deseja, até porque à medida que vai perdendo tempo e protagonismo, porque o próprio calendário lhe retira esse protagonismo, Marcelo tem uma vontade de ocupar o palco, até porque há coisas que se não fizer agora já não vai poder fazer, e portanto o que ele pretende é de alguma forma dizer: eu estou aqui. Eu creio que por tudo isto iremos ter um ano interessante, mas desgastante entre Belém e São Bento. Vai ser um ano no qual Marcelo vai pôr muito à prova a figura de Luís Montenegro. Agora, o ano começa da forma mais Marcelo possível, ou seja, ontem fez a intervenção do Ano Novo, agora vai almoçar com António Costa. E voltando àquilo que eu estava a dizer, do que é que vão falar, eu acho que Marcelo não vai resistir a falar do rural e da ruralidade. E não será necessariamente batatas, alfaces, cenouras. É mesmo do espírito rural de Montenegro que não cede a esta questão do toma lá e leva a informação numa fuga e eu disse e eu faço. Portanto, eu acho que é isso que vamos ter este ano.